O sol se põe sobre o Vale do Jordão, tingindo as águas de um tom alaranjado que lembra, quase ironicamente, o brilho do fogo. Imagine estar diante de uma das histórias mais contundentes da humanidade, um relato que atravessou milênios e permanece gravado na memória coletiva como um símbolo definitivo de destruição e julgamento. Sodoma e Gomorra não são apenas nomes de cidades antigas que desapareceram sob uma chuva de enxofre e fogo. Elas representam um divisor de águas na narrativa bíblica, um ponto onde a paciência divina encontra o limite da depravação humana. Se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre o que realmente aconteceu naquelas planícies e como a ciência moderna começa a alinhar suas descobertas com o texto sagrado, você está no lugar certo. Antes de mergulharmos nas evidências arqueológicas e no significado espiritual de Sodoma, considere se inscrever aqui no canal Ecos do Oriente Antigo para não perder nenhuma das nossas jornadas imersivas pela história bíblica. Para entender o fim de Sodoma e Gomorra, precisamos primeiro compreender o contexto onde elas floresceram. O relato bíblico nos transporta para a época de Abraão e seu sobrinho Ló. A região em torno do Vale do Jordão era descrita como um jardim, comparada à terra do Egito pela sua fertilidade e abundância de água. Era um oásis no meio de uma paisagem muitas vezes árida e impiedosa. No entanto, essa prosperidade física escondia uma decadência moral profunda. Quando lemos Gênesis, somos apresentados a cidades que se tornaram sinônimos de injustiça, violência e a total ausência de hospitalidade, que era a lei fundamental daquela época. Ló, ao escolher habitar em Sodoma, foi atraído pela vantagem econômica, mas encontrou um ambiente que corroía os alicerces éticos de sua família. A narrativa sagrada descreve 3 visitantes misteriosos que chegam a Abraão, anunciando que o clamor contra Sodoma e Gomorra havia subido até os céus. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas uma descrição geográfica e se torna um estudo sobre a justiça de Deus. Abraão, num gesto de intercessão que demonstra profunda empatia e temor, questiona se o justo destruiria o inocente junto com o culpado. Essa é a chave para entendermos o caráter do evento. Não foi um ato de capricho, mas a conclusão de um processo onde a corrupção atingiu um nível que impossibilitava a convivência humana básica. A destruição das cidades surge como o desfecho de uma sociedade que havia abandonado completamente a bússola moral, tornando a autodestruição um caminho inevitável. Agora, o que a arqueologia e a ciência têm a dizer sobre isso? Durante décadas, a ideia de cidades destruídas por fogo vindo dos céus foi descartada como pura mitologia por muitos historiadores. No entanto, estudos recentes na região de Tal el-Hammam, situada ao norte do Mar Morto, trouxeram evidências surpreendentes. Pesquisadores encontraram camadas de destruição datadas da Idade do Bronze que apresentam características geológicas únicas. Fragmentos de cerâmica derretidos a temperaturas altíssimas, partículas de minerais que só se formam sob pressão extrema e a presença de sais que teriam tornado o solo estéril por séculos. Todos esses fatores apontam para um evento catastrófico de proporções astronômicas. A teoria mais aceita hoje, baseada em modelos computacionais, é a explosão aérea de um meteoro ou asteroide, algo similar ao evento de Tunguska na Sibéria, ocorrido em 1908. Essa descoberta científica não anula o significado bíblico. Pelo contrário, ela oferece uma camada de realidade que torna o relato ainda mais visceral. Imagine o choque daquelas pessoas. O dia começou como qualquer outro, com o comércio fervilhando, a vida cotidiana seguindo seu curso habitual e a sensação de segurança que a riqueza proporcionava. De repente, o ar se torna insuportável, o céu se incendeia e a terra treme. Se a Bíblia relata o evento sob a ótica da vontade divina, a ciência descreve o mecanismo físico pelo qual essa vontade se manifestou. O que aprendemos aqui é que a natureza, sob a soberania de Deus, tem o poder de encerrar ciclos de história em questão de segundos. A destruição de Sodoma serve como um aviso sobre a fragilidade das civilizações que se consideram autossuficientes e imunes às consequências de suas escolhas. No Novo Testamento, essa história é revisitada com um propósito pedagógico claro. Jesus menciona Sodoma ao falar sobre o julgamento
e sobre como ele será mais tolerável para aquelas cidades do que para aqueles que rejeitam a verdade logo após terem visto a luz. O apóstolo Pedro e o escritor de Judas usam o exemplo de Sodoma como um lembrete vivo da vigilância divina. O ponto central dessas passagens não é incitar o medo, mas promover a sobriedade. Vivemos em um mundo onde o conforto material muitas vezes mascara a erosão dos valores espirituais. A pergunta que fazemos hoje é: o que compõe o nosso alicerce? Quando a Bíblia aponta Sodoma como um exemplo, ela está nos convidando a olhar para dentro de nossas próprias cidades e corações, avaliando onde permitimos que a indiferença e a crueldade se instalem. É fundamental também desmistificar a ideia de que a destruição das cidades foi um evento isolado sem propósito de ensino. Em toda a trajetória bíblica, vemos o equilíbrio entre misericórdia e justiça. Antes da catástrofe, Ló é avisado e retirado do local. A insistência de Abraão em interceder mostra que nenhum julgamento ocorre sem que antes haja a possibilidade de arrependimento ou a preservação dos justos. Sodoma, portanto, funciona como um espelho. Ela nos obriga a confrontar o fato de que a prosperidade, sem o reconhecimento de uma lei superior e de um cuidado com o próximo, é uma construção sobre areia movediça. Ao olharmos para os vestígios arqueológicos no Vale do Jordão, vemos apenas silêncio e terra seca. Mas, se ouvirmos com atenção, a história de Sodoma continua a ecoar. Ela nos ensina sobre a responsabilidade social, sobre a importância da hospitalidade e sobre a seriedade das escolhas coletivas. A ciência nos dá o dado, a arqueologia nos dá o lugar e a Bíblia nos dá o significado. Quando unimos essas três esferas, obtemos uma imagem muito mais rica do mundo antigo. Não estamos lidando com fábulas para crianças, mas com registros históricos que foram preservados para nos ensinar a navegar nas complexidades do nosso tempo. O fim daquela civilização foi um término rigoroso, mas o seu legado é uma advertência permanente sobre a necessidade de integridade. Muitas vezes, confundimos o silêncio da arqueologia com a inexistência dos fatos, mas a descoberta de Tal el-Hammam nos mostra que a verdade histórica, quando buscada com rigor, tende a se encontrar com o texto bíblico no ponto em que menos esperamos. O enxofre encontrado na região, a vitrificação da argila e a destruição súbita não são apenas curiosidades científicas. São testemunhas mudas de um evento que marcou a consciência de toda a humanidade. Ao estudar Sodoma, não estamos apenas olhando para o passado, mas estamos nos preparando para entender o presente. Cada civilização, em cada época, enfrenta o seu teste de moralidade. O que faremos quando o clamor da nossa época chegar aos céus? Essa é a questão que devemos levar conosco ao encerrarmos esta reflexão. A vida de Ló, mesmo com suas falhas e hesitações, nos mostra que a preservação da própria integridade é possível mesmo em ambientes hostis. Ele viveu no epicentro do que considerava ser o padrão de sucesso da época e, no fim, viu tudo ser reduzido a pó. Isso é uma lição poderosa sobre onde colocamos nossa confiança. Se a riqueza, o poder e a segurança física forem nossas únicas métricas de sucesso, corremos o risco de ignorar os sinais de alerta ao nosso redor. Sodoma e Gomorra nos convidam a buscar um sucesso que transcenda o material, um sucesso que se sustente sobre a justiça, a misericórdia e o temor a Deus. Ao navegarmos pela vasta história do Oriente Antigo, percebemos que o colapso de impérios não ocorre por acaso. Há uma dinâmica oculta, uma interação entre o comportamento humano e as leis naturais e espirituais. O caso de Sodoma é o exemplo mais extremo, mas o princípio permanece. Quando uma sociedade atinge um grau de desumanização, onde o conceito de próximo deixa de existir, o sistema perde a sua sustentação. A nossa busca por entendimento, ao analisar esses eventos, não deve ser apenas uma busca por dados arqueológicos, mas uma jornada de autoconhecimento. O que torna uma cidade grande não são as muralhas de pedra ou a riqueza de seus mercados, mas a qualidade de vida de seus habitantes mais vulneráveis. Chegamos quase ao final de nossa exploração, mas o aprendizado apenas começa. A história de Sodoma e Gomorra é um lembrete contínuo de que a verdade não precisa ter medo da ciência.
Pelo contrário, a busca pela verdade é o que nos permite ver, com clareza, a mão de Deus operando na história humana, seja através dos processos naturais de um universo complexo ou através da revelação direta de sua palavra. Se este documentário ajudou você a enxergar esses eventos sob uma nova luz, se você sentiu que as peças do quebra-cabeça arqueológico e bíblico se encaixaram de forma mais clara hoje, então nossa missão foi cumprida. O convite agora é para você não parar por aqui. A história antiga é vasta, e cada fragmento de evidência que descobrimos abre novas portas para compreendermos quem somos e de onde viemos. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, que busca o equilíbrio entre o rigor histórico e a sabedoria das Escrituras, não deixe de apoiar o canal. Sua inscrição, seu comentário sobre o que mais lhe surpreendeu nesta análise e o compartilhamento deste vídeo fazem toda a diferença para que possamos continuar produzindo documentários imersivos e profundos. Ajude o Ecos do Oriente Antigo a crescer e a levar essa perspectiva para muito mais pessoas que, como você, buscam entender os mistérios da nossa origem. A verdade sobre Sodoma e Gomorra não reside apenas em uma explosão de meteoro ou em um relato de julgamento, mas na interseção dessas duas realidades. É uma história sobre o fim, sim, mas também sobre a oportunidade de recomeçar a cada dia, escolhendo caminhos que honrem a vida e o próximo. Que possamos aprender com os erros das civilizações que nos precederam, para que a nossa própria história seja escrita com marcas de justiça e não de destruição. O passado é um mestre silencioso, mas exigente, e enquanto o observarmos com respeito e curiosidade, nunca deixaremos de aprender as lições fundamentais que moldam o destino humano. Recorde-se sempre que a história não é apenas um conjunto de datas gravadas em pedras, mas um fluxo contínuo de experiências humanas que se refletem em nós. As planícies do Jordão, hoje silenciosas, ainda nos falam através da arqueologia e da fé. Na próxima vez que você olhar para um relance da história antiga, lembre-se de Sodoma. Lembre-se de que, por trás de toda grande tragédia ou de todo grande triunfo, existe sempre uma escolha humana e uma resposta maior do que nós mesmos. Fique atento aos próximos conteúdos do Ecos do Oriente Antigo, onde continuaremos a explorar os vestígios, as escrituras e os mistérios que definiram o mundo onde vivemos hoje. Até breve, em nossa próxima viagem pelo tempo e pelas verdades que atravessam os séculos. Mas a nossa jornada não termina aqui nas cinzas calcinadas do Vale do Jordão. Se Sodoma nos serve como um espelho de advertência, o horizonte que se abre à nossa frente nos leva a questionar. Existem outros relatos, soterrados sob o peso dos milênios, que compartilham essa mesma linguagem de fogo e transformação. Ao analisarmos o contexto do Oriente Antigo, percebemos que o relato de Gênesis não é um evento isolado em um vácuo, mas parte de uma tradição oral vastíssima, compartilhada por civilizações que habitavam o crescente fértil. Quando olhamos para a epopeia de Gilgamesh, ou para os textos encravados nas tábuas de argila da Mesopotâmia, encontramos ecos de inundações catastróficas e destruições divinas que ressoam com a mesma intensidade do relato bíblico. Isso nos força a perguntar se o que chamamos de mito seria, na verdade, a memória coletiva de uma humanidade que presenciou grandes rupturas geológicas e climáticas e as interpretou através da lente da moralidade. Para compreender a profundidade dessas narrativas, precisamos mergulhar na psique das civilizações primitivas. Para eles, a natureza não era um mecanismo autômato de causa e efeito, mas um reflexo direto do comportamento humano. A terra tremer, o céu se abrir em chamas ou os rios transbordarem não eram meros acidentes físicos. Eram diálogos, ou talvez monólogos, pronunciados por forças transcendentais. Ao estudarmos os vestígios arqueológicos da Idade do Bronze, deparamo-nos com cidades que foram repentinamente abandonadas, cujas camadas de cinza sugerem eventos térmicos de magnitude incomum. Não estamos falando apenas de Sodoma, mas de centros urbanos como Tel el-Haman, que guardam segredos ainda sob análise, onde a vitrificação de cerâmicas e a desintegração de estruturas de pedra apontam para um calor tão intenso que supera qualquer tecnologia de fornos daquela era. É aqui que a ciência e a fé
se encontram em uma dança complexa e fascinante, onde a evidência física fornece o esqueleto, mas a narrativa histórica fornece a alma. Ao prosseguirmos com nossas investigações no Ecos do Oriente Antigo, entraremos em territórios ainda mais profundos, explorando os caminhos das rotas comerciais do incenso e da mirra, onde essas histórias viajavam com mercadores e nômades. Imagine a cena. Ao redor de uma fogueira, sob o manto estrelado do deserto, um ancião relata o fim de uma cidade soberba, cujas paredes de tijolos de barro foram reduzidas a pó em um piscar de olhos. Essa história de destruição não servia apenas para infundir medo, mas para consolidar a identidade cultural de um povo que se via como sobrevivente, como guardião de uma ética específica em um mundo caótico. A sobrevivência, nesse contexto, não era apenas biológica, mas moral. Manter a coesão do grupo e o respeito às leis ancestrais era o que impedia que o fogo do céu, ou a ira das divindades, voltasse a consumir o esforço humano. Aprofundando nossa análise sobre a estrutura social dessas cidades perdidas, descobrimos que a tragédia, quando narrada pelos sobreviventes, frequentemente carrega uma crítica mordaz à arrogância do poder. Sodoma, em todos os seus registros, é descrita como um centro de opulência e autossuficiência. Quando o ser humano acredita que pode edificar uma torre capaz de tocar os céus, ou que a sua prosperidade é um direito inalienável, desconectado de qualquer responsabilidade social, ele muitas vezes ignora os sinais de instabilidade que o cercam. A arqueologia urbana nos mostra que muitas dessas cidades sofriam com a exaustão dos solos e disputas de recursos, o que, somado a desastres naturais, criava o cenário perfeito para o colapso. O julgamento, portanto, poderia ser visto como a colisão inevitável entre a prepotência humana e a realidade implacável da natureza. É fascinante notar como essa narrativa se expande para outros horizontes. Se caminharmos pelas terras altas de Canaã, encontraremos registros de pequenas comunidades que, ao se estabelecerem, buscavam se diferenciar justamente daqueles modelos urbanos que haviam colapsado. Eles não buscavam o esplendor das muralhas, mas a estabilidade das colinas. Essa escolha arquitetônica e social diz muito sobre a filosofia que moldou muitas das tradições que herdamos. A história, portanto, torna-se um contraponto. Enquanto Sodoma representa o auge da sofisticação urbana que se perdeu pela falta de alicerces éticos, as pequenas vilas agrícolas representam a resiliência do que é simples e sustentável. É uma lição que permanece ecoando em nossas cidades modernas, onde o crescimento desenfreado muitas vezes ignora as limitações impostas pela própria terra que habitamos. Além disso, não podemos ignorar o papel da linguagem simbólica nestes textos. O enxofre e o fogo, frequentemente mencionados, possuem um simbolismo purificador. Nas tradições antigas, o fogo era o elemento que consumia a impureza, o que era inútil, o que impedia o florescimento do novo. Ao lermos sobre a destruição pela perspectiva da renovação, começamos a ver não apenas o fim, mas a preparação de um terreno. Após a catástrofe, a terra descansa. O silêncio que se segue ao caos é, por vezes, a única forma de permitir que a vida se regenere. Talvez, ao estudarmos esses eventos, devamos parar de olhar apenas para o horror da destruição e começar a observar o que aconteceu nos séculos seguintes, como o solo, fertilizado pelas camadas de cinzas vulcânicas ou minerais, permitiu o surgimento de novas culturas e novas formas de organização. A nossa exploração no Ecos do Oriente Antigo não quer apenas responder a perguntas, quer ampliar o escopo da sua curiosidade. Queremos que você se sinta um investigador do tempo, alguém capaz de conectar os pontos entre a evidência arqueológica, o relato bíblico e a experiência humana universal. À medida que avançamos para as próximas fases de nossos documentários, abordaremos temas como a origem da escrita cuneiforme, o impacto da migração dos povos do mar na estabilidade do mundo antigo e os mistérios contidos nos rolos do Mar Morto. Cada peça desse quebra-cabeça nos ajuda a desenhar um mosaico mais claro sobre quem somos e os perigos que, embora mascarados pela tecnologia e pelo tempo, continuam espreitando as nossas sociedades contemporâneas. Reflita por um momento sobre a importância de preservar essas histórias. Em um mundo cada vez mais focado no presente imediato,
onde o passado parece descartável, o ato de dedicar tempo para compreender o que aconteceu há milênios é um gesto de resistência. É uma afirmação de que a nossa existência tem um contexto, que não somos órfãos da história e que as nossas escolhas atuais têm um peso que será sentido por aqueles que nos sucederão. Ao apoiar este canal, você não está apenas assistindo a vídeos sobre arqueologia. Você está participando de um esforço coletivo para manter viva a memória da humanidade, para assegurar que as lições gravadas em pedras antigas não sejam esquecidas no ruído digital do século XXI. Enquanto encerramos este capítulo sobre o Vale do Jordão, peço que leve consigo o conceito da impermanência. Nada do que construímos, por mais sólido que pareça, está imune às forças que regem o cosmos. A verdadeira sabedoria reside na capacidade de construir com propósito, de valorizar as relações humanas acima das conquistas materiais e de manter a humildade perante a grandiosidade da história. Sodoma, em sua desolação, continua a ser uma testemunha silenciosa da fragilidade humana. Que ela nos sirva não de medo, mas de inspiração para buscarmos a justiça, a compaixão e o equilíbrio em todos os nossos dias. Agradeço profundamente por cada minuto que você dedicou a esta análise. A sua presença aqui, a sua atenção aos detalhes e o seu desejo de aprofundar-se nos mistérios do Oriente Antigo são o combustível necessário para que possamos continuar esse trabalho de escavação histórica, palavra por palavra, descoberta por descoberta. Não esqueça de deixar nos comentários qual desses temas mencionamos hoje mais despertou seu interesse, ou se existe algum mistério específico que você gostaria de ver o Ecos do Oriente Antigo desvendar em nossas próximas produções. A sua voz é parte integrante da nossa jornada, e queremos que este seja um espaço de diálogo, onde a curiosidade de cada um contribua para o entendimento de todos. Prepare-se para o que vem a seguir. Estamos preparando materiais exclusivos, cruzando dados geológicos com novas traduções de textos que estavam esquecidos em arquivos bibliotecários por gerações. O passado nunca esteve tão vivo, e a cada vídeo, removemos mais uma camada de poeira que nos separava das vozes daqueles que caminharam sobre a Terra muito antes de nós. Até o nosso próximo encontro, continue observando o mundo ao seu redor com aquele olhar atento de quem sabe que, por trás de cada cenário, existe uma história esperando para ser contada, um segredo esperando para ser revelado e uma verdade pronta para ser redescoberta sob a luz de uma nova compreensão. O tempo é o nosso maior aliado na busca pela verdade, e juntos continuaremos a decifrar os enigmas que o Oriente Antigo guardou para nós. Até breve.